Vamos agora, já que a gente começou desse ponto de largada, a gente está finalizando o programa pelo começo da corrida, que a gente é assim, a gente inverteu tudo, entendeu? No começo da corrida, gente, Max Verstappen estava lá na frente. Não por muito Era tempo. pole position, ele estava na primeira posição, mais uma vez, né? Porque também já está ficando acostumado. Só que a Mercedes surpreendeu, Maxito. Surpreendeu, né? As duas Mercedes surpreenderam, né? Principalmente George Russell, que logo na largada superou o Verstappen na primeira curva ali. E o Verstappen fez uma coisa que é muito comum quando você tem um carro muito bom e você está lutando pelo campeonato. É ser um pouco mais comedido. Niki, que ele foi comedido, Emerson, olha, tô com Emerson na cabeça. Hamilton deu um mergulho em Max Verstappen e ele quase tomou outro mergulho do Carlos Sainz por fora ali. E nesse momento a gente viu por um momento, a reedição da disputa de 2021 entre esses dois grandes gênios, Verstappen e Hamilton. Hamilton fez uma manobra espetacular, muito justa, muito agressiva, porém muito justa e muito correta em relação a Max Verstappen e ultrapassou o piloto holandês na curva 3 e dali a corrida seguiu. Mas o Max Verstappen não ficou quieto não, porque ele falou que a posição não estava certa, reclamou do Hamilton, terminou a corrida também sempre reclamando, né? Quando você qualquer coisa que aconteça entre esses dois pilotos, né, que tiveram uma disputa muito acirrada em 2021, os comentários são sempre um pouco mais ácidos, né? Então o Verstappen realmente falou que foi um pouco demais ali, mas dentro da regra, em cima do regulamento, o Hamilton não fez absolutamente nada de errado e simplesmente fez uma manobra espetacular e superou o holandês na curva 3. Uma curiosidade que a Mercedes, a gente está esperando essa Mercedes vir de uma forma diferente, a Mercedes veio de uma forma diferente para essa corrida, né? Ou parte da Mercedes veio diferente. Porque o motor da Mercedes não aguentou, pelo menos, todo esse GP. O Russell foi quem tomou a frente no começo, na largada, mas não aguentou. Não aguentou, né, Karin? Que a Mercedes, com todos os problemas que ela vem enfrentando desde o ano passado e também no início desse ano, uma coisa que sempre foi o ponto forte da Mercedes é justamente a durabilidade. A Mercedes não é um carro que quebra, normalmente não quebrou. Ano passado a Ferrari quebrou, a Red Bull parou, a Mercedes não. E esse final de semana foi a primeira vez já depois de muito tempo que um motor Mercedes, no carro Mercedes, dá uma explodida e essa imagem aqui demonstra que realmente a Mercedes acendeu esse final de semana. Aqui a gente vê o motor do Russell pegando fogo e o motor do Russell voou. Mas por que será que logo nesse final de semana aconteceu isso, Kalinquinha? Agora eu quero você, professor, preste atenção. Aí você fica pensando, o programa tá chegando ao fim, sempre temos aqui muitos detalhes, muitas coisas. Deixa eu passar para você agora sim, Max. Agora a gente... Vamos para a explicação. Que eu quase me enforco com esse fio toda hora que eu levanto aqui. O motivo, então, de Max Verstappen e Russell correrem tão próximos, porque foi isso que aconteceu próximo, agora, né? Eles foram muito próximos. O que a gente viu já ao longo da temporada de 2023 é sempre uma Red Bull muito, muito rápida em velocidade de retas, principalmente quando comparado com os carros da Mercedes. Só que nesse final de semana não aconteceu isso. A gente vê aqui as melhores voltas do Q3 de Max Verstappen e George Russell. A gente vê que aqui nesse ponto do circuito, na reta dos boxes, a Mercedes do Russell ficou apenas um quilômetro, ia falar um segundo, 1 quilômetro mais lenta do que a Red Bull do Verstappen. Nessa segunda reta aqui, por exemplo, a gente vê uma coisa que é o seguinte: o Russell muito próximo também do Verstappen, só perdeu aqui no final da reta. Aqui muito próximo mais uma vez, ou seja, toda aquela deficiência de reta da Mercedes em relação à Red Bull não aconteceu nesse Grande Prêmio da Austrália. Isso normalmente acontece quando a equipe usa um mapa de motor um pouco mais agressivo. E a gente sempre fala aqui no programa, quando você usa um mapa de motor um pouco mais agressivo, você ganha um pouco mais de potência, um pouco mais de velocidade, mas você aumenta também o risco de quebra. É ou não é, Kalinquinha? É isso. Inclusive, a gente acompanhou no começo de 2021, né, muitas quebras, inclusive da Ferrari, né? Sim. O Leclerc vinha quebrando, apesar das derrapadas, teve toda a questão de estratégia, mas o Sainz também teve problema. E a gente está vendo isso acontecer agora com a Mercedes. Falando em motor da Mercedes, o que a gente pode fazer dessa análise agora com Max Verstappen e Alonso? E por que a gente pegou esse gráfico também para falar de Max Verstappen contra Alonso? Porque a Aston Martin do Alonso também utiliza o motor Mercedes. E a gente vê aqui essa imagem aqui na reta dos boxes, onde a gente comparou aqui o Max Verstappen com o Russell, que a diferença era de 1 km. Aqui a gente vê a diferença de 7 km no mesmo ponto do circuito. Isso sem falar que o tempo do Russell e do Alonso foram parecidos. E nesse mesmo ponto, o carro da Aston Martin do Alonso
muito mais lento do que o carro do Max Verstappen. A mesma coisa acontece nessa reta aqui, a mesma coisa acontece nessa reta aqui também, onde a Mercedes estava muito próxima da velocidade da Red Bull. Então, essa diferença talvez seja porque, no caso do Mercedes da Aston Martin, talvez a Aston Martin não tenha utilizado um mapa de potência tão agressivo. Lógico, velocidade de reta não é só potência, tem muito a ver também com arrasto aerodinâmico. Mas quando a gente vê dois carros que estão andando muito próximos, eu falo em relação a Aston Martin e Mercedes, com velocidades de reta tão distante, eu acho que não é só arrasto aerodinâmico não. Eu acho que tem um pouco de potência envolvida nessa diferença tão grande. A verdade é que os dois carros da Mercedes estavam envenenados neste final de semana. E eu falo os dois porque a gente analisou aqui o Russell e agora a gente vai analisar ele, Maxito. Ele tá aqui também. Chegou, deixa eu tirar aqui pra você, pronto. Eu nem sentei, você já me pôs de volta aqui? Hamilton. Não, já a gente volta. vê a mesma coisa, né? A mesma diferença do Hamilton pro Verstappen aqui, muito próximo também, nessas duas retas. Ele pegou uma cor pra ferrar vocês que estão aí pra ver, gente. Onde que eu mudo a cor? Fácil não. Ah, pera, vou mudar a cor aqui, agora eu vou mudar. É isso? Essa reta, por exemplo, a gente vê que o carro da Mercedes não só é parecido com o da Red Bull, como é mais rápido do que a velocidade do Max Verstappen, a volta do Hamilton do Q3 contra a melhor volta do Verstappen. Então, isso para mim é mais um demonstrativo que a Mercedes deve ter utilizado o mapa de motor, um mapa de potência mais agressivo, porque a gente viu nos dois primeiros grandes prêmios desse ano, a Mercedes sempre muito mais lenta do que a Red Bull nas velocidades de reta. Maxito, pode sentar, meu prof. Ufa, tava cansado de ficar em pé. Pronto.